Para quem tinha dúvidas sobre como funciona o futebol brasileiro, nesse final de semana, cara, ficou tudo explícito, né? Ficou escancarado. Aí, para suas dúvidas serem sanadas, é só você juntar os pontos. Porque é nítido, tá claro que a mídia esportiva brasileira, ela funciona na base dos dois pesos e duas medidas e que a revolta é seletiva. A gente viu aí, né, as duras críticas que fizeram ao Abel Ferreira quando ele chutou o microfone. Enfim, crucificaram o Abel. Não que eu ache legal você pegar e chutar o microfone. Não concordo com isso. Só que as críticas de comentaristas esportivos, apresentadores de programas esportivos, foram desproporcionais. A gente viu aí comentaristas da Jovem Pan, o UOL, ESPN, Sport TV, Band, enfim. Os caras chegaram ao ponto de ofender o Abel. Xingaram o Abel. Em rede nacional, ao vivo. Então, foi totalmente desproporcional, cara. Ele chutou o microfone, não é uma atitude bacana, mas ele não cometeu um crime. E trataram ele como um bandido, um vagabundo criminoso. E aí você percebe, né, que esses Mauro César da vida, eles fecham os olhos, né, referentes a atos indisciplinares, né, de algumas pessoas. Então, assim, são dois pesos e duas medidas. Se é o Abel Ferreira, porra, vai ser, com certeza, apedrejado virtualmente. Agora, se é um Sampaoli, cara, tá todo mundo quietinho. Eu não vi a revolta do Mauro César em relação ao Sampaoli, pelo fato do Sampaoli ter chutado o microfone também. Tanto que a maior crítica do Mauro César em relação ao Sampaoli nessa partida contra o América foi o fato do Sampaoli não ter utilizado as 5 substituições, não ter aproveitado o elenco. Essa foi a maior queixa do Mauro César em relação ao Sampaoli. Para vocês verem, né? E são dois pesos e duas medidas. O Sampaoli, ele chutou o microfone e eu tô vendo muita gente também nas redes sociais passando um pano danado, falando, mas o Abel Ferreira, ele chutou com mais força o microfone. Ele deu uma bica e o microfone voou não sei quantos metros. O Sampaoli, ele só deu um chutinho ali e o microfone caiu. Rapaziada, a que ponto chegamos, hein? Tem muita gente querendo passar pano, cara. Tem muita gente comentando isso daí nas redes sociais. Pera lá, né? O ato de indisciplina é o mesmo. Só que pro Abel Ferreira tem um peso e pro Sampaoli tem outro. Pro Sampaoli, cara, é uma passação de pano absurda. Eu não acho que o Sampaoli ele tem que ser crucificado por causa disso. Eu não acho que tem que fazer a mesma coisa que fizeram com o Abel, tem que fazer no Sampaoli. Não. O São Paulo não cometeu um crime também. O que tinha que acontecer é não ter crucificado o Abel por conta disso. Não terem marginalizado o Abel por conta disso. Só faltou os caras pedirem a prisão do Abel Ferreira, cara, quando ele chutou o microfone. Então, assim, não acho que o São Paulo tem que ser crucificado e nem o Abel teria que ser. Eles não cometeram um crime. Só que pro Sampaoli a tratativa é uma, pro Abel Ferreira a tratativa é outra. A mesma coisa o Felipão. O Felipão ele chegou na entrevista coletiva após, né, o jogo contra o Grêmio lá no Sul. E ele fez duras críticas ao futebol brasileiro. Ele falou: o futebol brasileiro acabou. Errado ele não tá, porque realmente o futebol brasileiro ele vem perdendo cada vez mais o seu valor. A gente vê aí, ó, gramados horrorosos, nível técnico ridículo, ingressos desproporcionais, né, aos valores que o povo brasileiro recebe. Então, assim, é muito caro você assistir jogos do seu time do coração, exceto um ou outro time que cobra preço justo, como por exemplo o São Paulo, cobra valores ok. Então, assim, fica mais fácil pro torcedor. Agora tem time aí que cobra R$ 200. 200, ingresso mais barato. Tem ingresso aí até de 1.500. Para jogo comum, nada demais. Então, assim,
Por conta de tudo isso, cara, a arbitragem asquerosa, uma federação ridícula, a CBF. Por conta disso tudo, eu concordo com o Felipão. Quando ele diz que o futebol brasileiro ele tá acabando. Agora, a gente percebe que são dois pesos e duas medidas quando, por exemplo, o João Martins, na entrevista coletiva, ele fala basicamente a mesma coisa que o Felipão falou. Ele falou, né? O João Martins, ele disse que o futebol brasileiro vem perdendo o valor na Europa. E sim, ele tá certo em falar isso. O futebol brasileiro cada vez mais está perdendo respeito. A última Copa do Mundo decente que o Brasil fez foi em 2002, cara. 20 anos aí passando vergonha em Copa do Mundo. O Brasil perde amistoso para seleções aí totalmente, cara, desqualificadas. Sinceramente, seleções que nunca ganharam nada. O Brasil perdeu o respeito. Antigamente os caras entravam em campo para jogar contra a seleção brasileira, os caras, a dúvida deles era de quanto a gente vai perder. Hoje em dia, cara, você joga contra Camarões aí, você joga contra essas seleções, os caras entram convictos de que podem vencer. Então, de fato, não respeitam mais a seleção brasileira, não respeitam mais o futebol brasileiro. Só que quando o João Martins fala isso, porra, o João Martins é visto como um cara que comete um ato xenofóbico. Associaram um crime ao João Martins. Aí a CBF solta nota de repúdio, que não sei o quê, chamando o cara de criminoso. Xenofobia é crime. Então, para alguns, os caras fecham os olhos, e para outros, os caras vêm na goela. Esse é o problema. Tá errado, cara. Tá errado. Não é porque é um time rival do meu que eu vou ficar batendo palma pra isso, rapaziada. Não é porque é time rival do meu que eu vou achar isso bacana. Eu vou fechar os olhos. Amanhã ou depois pode ser com São Paulo também, um treinador, enfim, que a mídia não goste. Pode acontecer. Então é ridículo, cara. As tratativas em relação ao Abel Ferreira e as tratativas em relação aos demais, sendo que muitas vezes a gente vê acontecendo aí outros treinadores cometendo ali as mesmas atitudes que o Abel, só que ninguém, cara, trata da mesma forma que trata o Abel Ferreira. Ninguém faz isso. Os caras fingem que nem vê. E quando comenta, é só um comentáriozinho ali e tal, e acabou o assunto. Agora, quando é o Abel, porra, os caras ficam descendo a lenha. Vai lá. Fica malhando o Abel Ferreira. Enfim, não dá pra concordar com um negócio desse. Nitidamente, a imprensa esportiva brasileira funciona da seguinte forma: dois pesos e duas medidas e uma revolta seletiva. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.